Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima, a você e também a toda a sua família. E pela ação, pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Paranaíba FM para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo de 1 ao 14. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento de seu filho. Mandou seus servos chamarem os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está preparado. Vinde para a festa. Os convidados, porém, não se importaram. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, e os outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para a festa, para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. E perguntou-lhes: amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como efeito, muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, a cada programa apresentado aqui, sempre Deus tem uma mensagem nova para nós através do Espírito Santo. E hoje, esta palavra é uma palavra muito dura para todos nós, né? E nós precisamos seguir a lei de Deus. Nós precisamos estar trajado para a grande festa, que é a vida eterna. E meu irmão e minha irmã, quem não estiver com o traje de festa, não herderá a vida eterna. O que é, né? Nós precisamos de estar com Jesus, de estar praticando a sua lei, de estar colocando em prática a sua vontade. E meu irmão, minha irmã, para herdar o reino dos céus, é preciso seguir a lei de Deus, é preciso seguir, né, o que Jesus fala nos nossos corações, através da Bíblia, né? Para todos nós que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, nós precisamos de reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E o último versículo, né, aqui da Bíblia fala para nós, né,
Com efeito, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meu irmão e minha irmã, Deus, ele chama a cada um de nós, mas poucos são os escolhidos. E hoje nós estamos vivendo aí, né, num tempo, estamos vendo, né, que é minoria que é cristã, que acredita em Deus. Então, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Que Deus nos dê essa graça de nós sermos escolhidos de um dia de estar com Ele na glória eterna. E meu irmão e minha irmã, esta é a verdade. Nem todos vão herdar o céu. Não podemos brincarmos de sermos cristãos. E meu irmão, minha irmã, esse rei é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor de todas as coisas, de toda a verdade, né? Esse rei que a Bíblia fala aqui, né, nos primeiros versículos, versículo 2, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa do casamento do seu filho. Então esse rei é Jesus, né? E meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola, ela foi direcionada aos grandes daquela época, né? Jesus estava falando ali para os sumos sacerdotes, para a elite e os anciões, e os responsáveis pela lei judaica. Mas eles não aderiu o convite, né? Eles não deu importância ao convite do rei, né? E meu irmão e minha irmã, na hora, né, que eles receberam o convite, uns, né, foi cuidar do seu gado, outros foi cuidar dos seus negócios, né? E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele faz um convite para cada um de nós. Basta nós aceitar esse convite. E meu irmão, minha irmã, para entrar no reino dos céus, nós precisamos estarmos trajados com a verdade de Deus. E hoje, meu irmão e minha irmã, seguir a verdade que é Jesus não é tarefa fácil para ninguém. E Jesus é bem claro para nós: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. E um dia vai ter a separação das águas, meu irmão e minha irmã. Um dia vai ter a separação dos maus e dos bons. E será que nós estamos lutando para ser bons cristãos, né? Para herdar a vida eterna? Nós não podemos brincar, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos nos preparar a cada momento, a cada segundo. E nos nossos dias, Jesus continua falando para todos, através do seu evangelho, mas a maioria continua rejeitando a sua mensagem. Jesus não quer a condenação de ninguém. Ele veio salvar a cada um de nós. Então, nós precisamos sim estar com o traje de casamento, que significa estar com Jesus. Estar com a verdade que é Jesus. O que quer dizer? Quando nós estamos no caminho de Deus, nós precisamos lutar para colocar a lei de Deus em prática. Colocar a palavra de Deus em prática. Nós não podemos ser só os cristãos de IBGE. E quantos cristãos de IBGE estão por aí? E como católico eu falo, existem muitos cristãos de IBGE que não participam da missa, que não seguem a lei de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer a nossa escolha. E quando nós escolhemos estar com Jesus, nós estamos sim lutando para estar com Ele na vida eterna. Então nós precisamos, né, de estar de acordo também com a vontade de Deus. E nós não podemos ser só cristão de IBGE, né? E Jesus, ele fez um convite para os grandes, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus,
né? Jesus ele estava falando ali, essa parábola, ele estava direcionando para os grandes ali da época, porque Jesus queria a salvação deles também, né? Dos sumos sacerdotes, né? Falando ali para a elite, para os anciões. Certamente muitos voltaram para Deus, mas a maioria não voltaram. Então, meu irmão e minha irmã, aí a palavra fala, né, que o rei ficou irado e mandou suas tropas matarem aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Porque Jesus ele mandou, né, os seus mensageiros e eles, né, bateram neles e agarraram eles e mataram eles, né? Então ele ficou irado, o rei ficou irado. E aí, meu irmão e minha irmã, o rei mandou ir, né, às encruzilhadas dos caminhos para convidar para o casamento todos que encontraste ali naquele momento, né? E a palavra fala aqui para nós que os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do casamento ficou cheia de convidados. Então, quer dizer, ali judeus, né, todos que estavam ali, né, foram convidados. E eles entraram para a festa do casamento. E aí a palavra vai dizendo para nós, quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava trajado para o casamento. Então, aquele convidado não estava preparado, não estava com traje. E meu irmão e minha irmã, nós precisamos de estar com o traje da verdade, que é Jesus. E aí a palavra diz para nós, e perguntou-lhes, amigo, como entrastes aqui sem o traje para o casamento? Ele, porém, calou-se. Então o rei disse aos que serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, Deus é justo. E nós não podemos brincar. Haverá separação no último dia. E se nós estivermos com a verdade que é Jesus, nós vamos herdar a vida eterna. Mas se nós não estivermos com os trajes da verdade, corre o risco de Jesus também falar para nós, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, uma mensagem muito forte para nós, né? Deus, através do Espírito Santo, está falando para nós, seguir a sua verdade, estar nos preparando, pois nós não sabemos o dia e nem a hora, e nós sabemos que os sinais acontecem todos os dias. Deus está dando uma oportunidade para todos nós, né, voltar para Ele, e que nós não sejamos só cristãos de IBGE, mas que nós sejamos cristãos verdadeiros, que lutam, né, que lutará até o fim para estar com Jesus. E lutemos para sermos cristãos de verdade neste mundo, que a cada dia caminha para o abismo. Voltemos para Jesus com toda sinceridade. E meu irmão e minha irmã, estamos em tempos de decisão. Não podemos sermos só cristãos de IBGE, mas nós precisamos sermos cristãos de verdade. E quando nós seguimos a verdade que é Jesus, meu irmão e minha irmã, nós sim estamos lutando para estar na vida eterna. Pois muitos foram os convidados, mas poucos foram os escolhidos. E nós, com toda certeza, fomos escolhidos para estar, sim, ouvindo essa mensagem de hoje, através do Espírito Santo. E Jesus, ele fala bem claro para nós, né? Com efeito, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, que nós possamos, né, lutar a cada dia, a cada momento, né, para estar de acordo com a vontade de Deus, seguir a lei de Deus. E Jesus, ele faz um convite para cada um de nós a partir dessa noite para nós voltarmos para Ele. Ele está fazendo esse convite para nós, porque muitos foram convidados e poucos foram os escolhidos. E nós somos sim, meu irmão, minha irmã, os escolhidos,
para ouvir essa palavra de hoje, para ouvir esse evangelho de hoje. E com toda certeza, eu tenho certeza que o Espírito Santo deixou alguma mensagem para você nessa noite. Então que nós possamos lutar, né, nesses dias que nos restarem aqui na terra, né, para que um dia nós possamos estar com Jesus no céu. E terminando essa meditação de hoje, eu agradeço a todos vocês que ouviu o programa aqui de hoje, e agradeço também o Henrique, né, que me auxiliou aqui na mesa de som, e peço a todos vocês que rezem por mim, e assim, se Deus permitir, na próxima semana, na quinta-feira, estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.